Bom dia, vamos começar a nossa aula do dia 18 de agosto, tá? Essa aula tinha que ter sido postada semana passada, no dia 11, mas devido a inúmeros mesmo problemas técnicos, somente agora conseguimos domar esta maneira de fazer as aulas. Esse capítulo 4, ele é um pouco longo, tem várias aulas envolvidas, mas essa primeira aula nós vamos fazer do momento de uma força, tá? E essa aula vai ser dividida em 3 arquivos, 3 pedaços, tá? No primeiro pedaço nós vamos mostrar o momento de uma força em 2 dimensões. Na segunda terça parte, nós vamos mostrar o momento dessa força quando ela é dupla, né? Quando é um binário, o momento de um binário. E na última parte dessa aula nós vamos falar sobre sistemas de forças equivalentes, tá? Em 2 dimensões. Toda essa aula aqui de hoje é em 2 dimensões, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é definir o momento de uma força, tá? Mas eu quero começar esse capítulo de uma maneira diferente. Eu quero começar esse capítulo mostrando o começo do capítulo 5, em que ele fala das condições de equilíbrio do corpo rígido. Porque, para eu definir o momento de uma força, só tem sentido eu falar disso se eu tiver um corpo rígido aqui na mecânica, né? Para engenharia. Então a pergunta é, o que é um corpo rígido? Tá certo? Então, um corpo rígido não é um ponto material. Você pode pensar desse jeito. Ele tem dimensões, né? Vamos pegar esse celular aqui, ó. Então esse corpo ele tem altura, tem largura e profundidade. É bem pequeno, mas tem. E isso aqui é um corpo rígido. Para nós, o corpo rígido, qualquer dois pontos desse corpo rígido, a distância deles é fixa. O que significa isso? Significa que ele não pode ser deformado, tá? Esse corpo ele é indeformável, tá? Se aplicar 1 milhão de newtons aqui, nada acontece. Por isso que tem a palavra rígido. Por quê? Porque a deformação dos corpos é outra disciplina que estuda, que é a resistência dos materiais, tá? Além disso, esse corpo ele tem uma grande diferença, né? Ele translada, tá? Translada curva, translada de forma reta, tá certo? Se você mantiver sempre a mesma orientação, é translação, tá? Translação, translação, translação. Mas, além disso, ele pode fazer a rotação, tá? Isso eu não tinha antes, tá? E a rotação pode ser em torno desse eixo aqui, e desse eixo aqui, tá certo? Então, o corpo rígido ele pode ter rotação, além da translação, tá? Como que você faz para achar o equilíbrio dele? Então, a primeira ideia é você pegar as várias forças que agem no corpo rígido e tentar ver o que acontece em cada ponto. Se eu pegar um ponto I qualquer aqui, eu vou ter uma resultante de forças internas e uma resultante de forças internas é essa e externas é essa aqui. O que eu faço agora? Eu vou somar para todas as partículas do corpo. Quando eu faço isso, eu tenho que impor que a soma das forças seja zero, para poder ter o equilíbrio. Isso para uma partícula ou para todas as partículas. Só que a soma de Fi das forças internas já é zero. Por quê? Uma força interna, ela mantém o corpo coeso, ele fica rígido por causa das forças internas, né, as forças moleculares. Essa partícula faz uma força assim, a outra assim, ação e reação. Quando eu somar tudo isso aqui, ação e reação acabam se cancelando por causa que é uma soma de forças no todo do corpo. Isso aqui é uma força interna. A força interna não causa trabalho e ela não tem resultante, tá certo?
Por isso, para manter isso, como essa força aqui interna já é zero a soma, temos que impor a soma das forças externas igual a zero. Isso garantiria o equilíbrio de um ponto material, mas não garante o equilíbrio de um corpo rígido. Tá certo? Por quê? Porque quando as forças somadas dão zero, o corpo não translada. Ele não translada. Mas ele pode ainda se rotacionar. Vou dar um exemplo aqui, simples. Pega essa válvula aqui de uma usina de petróleo, né, de um duto aqui. Eu vou fechar a válvula. Então eu aplico aqui duas forças, uma para cá, na direção I de 100 newtons, e outra para cá na direção I menos I de 100 newtons. Quanto que é a soma das forças? 100I menos 100I dá zero. O resultante aqui é zero. Mas essa válvula vai girar. Tá certo? Então, simplesmente esta equação não garante o equilíbrio. Tá? Bom, como é que eu vou ter que, então, também ter que impedir que o corpo rotacione para garantir o equilíbrio? Para isso, eu preciso entender o que é a rotação. Como que a rotação aparece? Primeiro, se várias forças agem no corpo, todas elas passam pelo centro de massa, esse corpo ele pode andar, mas não rotaciona. Tá? Ele estiver livre, assim, sem atrito sobre um piso, por exemplo, ele não rotaciona. Agora, se as forças são coincidentes num ponto fora do centro de massa, ou se elas não coincidem, tá certo? Aí eu tenho rotação. Então, me parece que a rotação é causada pela força atuando, a linha da força atuando fora do centro de massa. Ou seja, entre o centro de massa e a linha da força tem uma distância, tá certo? Tem uma distância. E é assim que é definido o momento, tá certo? O que é o momento de uma... Você tem aqui um ponto, um corpo qualquer, preso nesse ponto O, por exemplo, uma engrenagem e tal, e você aplica uma força nesse ponto aqui. Pergunta inicial, essa força causa momento? Resposta, sim. Por quê? Porque se eu prolongar esta força, a linha dela com a régua aqui, ó, ela não passa pelo ponto O. Entre essa linha da força e o ponto O tem uma distância, chamada distância de ponto A reta, certo? Repara que a distância forma 90 graus com a linha da força. Quanto maior essa distância, mais forte é a rotação. Maior é o momento. Então definimos o momento dessa força como o produto da força pela distância. A unidade vai ser Newton vezes metro, ou Newton metro, ou libra pé, ou erg vezes centímetro, sei lá, o que você quiser, tá? Kilonewton vezes centímetro, kgf vezes metro, várias unidades, tá certo? Esse D é chamado de braço da alavanca, tá? Então eu prolongo a linha da força e tenho aqui a distância D. O módulo da força vezes o módulo da distância me dá o momento. Aqui está escrito de maneira simples, mas esse momento é um momento em relação ao ponto O. Tinha que ter um Ozinho aqui, tá? Porque se eu mudar o ponto O de lugar, muda a distância. Então, em relação ao ponto O, o momento é esse. Tem um ponto O aqui, tá certo? Então, o momento depende do ponto de referência. O mais importante, esta força vai causar um giro. Você tem que saber se o giro é horário ou anti-horário. Tá certo? Então, se o corpo está aqui, ó. Como é que você sabe isso? Você segura o corpo pelo ponto O. Vamos dizer que o ponto O é esse ponto prateado aqui. Vou segurar aqui. Aplico uma força assim. O que vai acontecer? Ele vai girar no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Beleza? Por quê? Porque se você pegar o eixo, o sistema de eixo x e y, se você girar de x para y, eu vou ter o z. Tá certo? Que é o eixo z. I vetor j é o k aqui, né?
Ou seja, se eu rodo assim, eu tenho o Z positivo. Se eu rodo assim, o Z é negativo. Se eu rodo assim, olhando daqui, eu vejo que ele é o sentido anti-horário. Tá certo? Por isso que anti-horário é positivo. Se fizer a tendência de gerar horário, aí vai ser negativo. Tá bem? E é muito importante que você entenda. Vou dar esse exemplo aqui, ó. O sinal do momento, tá? Deixa eu só pegar aqui uma régua, tá certo? O que acontece? Quando você tem um sistema que nem esse que está mostrando aqui, né? E você aplica uma força para baixo, você vai tracionar as fibras de cima do corpo e as fibras de baixo vão comprimir, tá certo? Se for o contrário, né, se eu tiver apoio dos dois lados e fizer uma força no meio, vai fazer isso. Então você traciona em cima e traciona embaixo e comprime em cima, tá certo? Então é assim, ó. Quando o momento ele é positivo, que é anti-horário, você traciona embaixo, ó, tá? Se o momento for negativo, ele é horário, traciona em cima, tá? E quer dizer isso? Quer dizer que pelo sinal do momento, eu sei se traciona em cima ou traciona embaixo. Vamos supor que você erre o sinal, tá? O que vai acontecer? Se isso aqui for uma viga de concreto e tracionar embaixo, as fibras de baixo vão ser tracionadas. O concreto não resiste à tração, tá? Ele rompe. O que você faz? Você põe uma armadura de aço. Na onde? Onde é tracionado. Aí você faz a conta e você descobre que o momento deu positivo. Então traciona embaixo. Então você põe na viga, né? Você põe a armadura aqui na parte de baixo, tá certo? Se seu colega fizer o mesmo exercício e errar o sinal do momento, ele vai achar que vai dar negativo, vai tracionar em cima. Então ele vai colocar as armaduras de ferro em cima, né, na viga. E aí quando vier o peso vai quebrar. Ou seja, se você errar o sinal do momento, você desmorona o prédio. Quando você desinformar, tirar os suportes, né, da estrutura, ela vai desabar. Ou seja, o engenheiro civil não tem o direito de errar o sinal do momento. Então você tem que estar atento a isso. E a única forma de você não errar isso é você ter muito treino, fazer exercício, tá certo? Por exemplo, esse exercício aqui, como é que você faria? Né? Então, simplesmente você tem aqui a força, né, em relação ao ponto O que está fixo. O ponto de referência é sempre dado no exercício. Então, você tem aqui o ponto O, a força. Então, se a força... Então, veja bem, olha. A força e o braço fazem 90 graus. Se a força é no eixo Y, o braço é no eixo X. Tá? Então, a distância, o braço desta força é 2 metros. Então, basta multiplicar 100 por 2. E se você segurar aqui no ponto O e fizer uma força para baixo, você vê que ela vai girar no sentido horário. Então, vai dar negativo. Tá? Fazendo a conta, você vai ter, então, 100 força vezes distância. 100 vezes 2, 200. Ou você põe menos, ou você põe a flecha, indicando o sentido. Todos os livros usam flecha. Então, veja bem, na resposta é importante o valor e importante o sentido. Porque você já viu, né? Se você errar o sentido, o prédio desmorona. Ou seja, se você esquecer de colocar o sentido aqui, é meio certo só. Uma flechinha vale meia questão. Porque se isso aqui estiver errado, está tudo errado, na verdade.
Na verdade, se a pessoa errar o sentido aqui, eu já sou favorável a dar errado em tudo, porque vai desmoronar tudo, tá certo? Esse segundo exercício, então, como é que ficaria? Eu tenho uma força horizontal em relação ao ponto O. Se a força é horizontal, o braço é vertical. Alguns alunos tenderão a achar que o braço é 2. Não pode, porque se a força é no eixo X, o braço não está no eixo X. Se a força é eixo X, o braço é eixo Y, é distância de ponto a reta. Então, aqui o braço é 0,75. E se você empurrar um corpo aqui, ó, né, o que vai acontecer? Vai girar horário, sentido horário é negativo. Fazendo a conta, você vai ter que 50 vezes 0,75 é 37,5 no sentido horário, tá certo? Então, se você entendeu, faz esse aqui, ó. Faz uma pausa aí, pausa o vídeo e faz esse, vamos ver se você acerta. Aqui é a mesma coisa, força vertical, braço horizontal. Então, a força de 40 libras, o braço é tudo isso aqui. E o sentido vai ser igual ao do primeiro, né? O horário. Então a resposta vai ser os 40 libras vezes a distância aqui, que é essa mais essa, né? 2 cosseno 30. Vai dar 229 libras pé. Repara que nós não convertemos nenhuma unidade, pessoal. Não convertemos nada. Se for libra e pé, a resposta é libra e pé. Se for newton-metro, a resposta é newton-metro. Tá certo? Se você entendeu, faz isso aqui agora. Dá uma pausa aí e faz esse. Como é que ficaria? Aqui eu tenho uma força horizontal, então braço vertical. Distância de ponto a reta é esse aqui, tá certo? Então ficaria 60 vezes isso aqui. Então ficaria 60 vezes isso aqui, dá 42,5. Agora, 42,4. Agora, no sentido anti-horário. Porque se você segurar aqui no ponto O e aplicar uma força aqui, é a mesma coisa que transmitir a força para trás e aplicar ela aqui. Vai girar como isso? Vai girar anti-horário. Então vai ser positivo. Ou então marque o sentido da flecha, anti-horário. Tá certo? Finalizando esse exercício aqui. Dá um pause aí para você fazer. Quanto daria? O momento da força de 7 kN em relação ao ponto O. Ora, força horizontal, braço vertical. Então é daqui da base até a linha tracejada. Que seria 4 menos 1. Tá certo? Então, o momento vai dar 21 kN/metro. Tá certo? No sentido horário. Por quê? No sentido horário. Tá aqui de pé o negócio. Você aplica uma força assim, vai ficar no sentido horário. Certo? Perfeito? Mais um exercício. Você tem aqui, agora, diferente. Uma única força e 4 pontos de referência. A, B, C e D. O que você faz? Momento é a força vezes braço. Então, em relação ao ponto A, C é a força horizontal, braço vertical. Então, o braço aqui é 2,5, ficaria 800 vezes 2,5. Que vai girar no sentido... como? Horário. Certo? Tá aqui, horário. A diferença entre A e B é só a distância. A força é a mesma, diminuiu a distância, 1,5. Então daria 1.200, também horário. Conforme você vai subindo, vai diminuindo a distância. Qual a distância quando eu chegar aqui? Que é a mesma do ponto C. Aí eu não vou ter braço, pessoal. Porque não tem distância vertical, porque é força horizontal. Qual a distância vertical entre F e C? Não tem distância vertical, eles estão alinhados na horizontal. Então, o momento vai ser zero. Por quê? Porque C e F estão alinhados. Tá certo? Se eu passar para o ponto D acima, aí eu vou ter um momento já agora positivo. Por quê? Porque eu seguro aqui no ponto D, né?
e faço a força aqui. Vai girar como? Girar anti-horário, tá certo? E aí vai ser 800 vezes meio, 400. E aí, anti-horário. Não pode esquecer o sentido. Esquecer o sentido já era, tá certo? Bom, esse aqui é um outro problema, que é um típico problema de prova. Eu tenho várias forças e falo, qual é o momento total de todas elas em relação ao ponto O? São 4 forças, teremos 4 momentos. Então basta somar todos os momentos, tá certo? A força de 50 é vertical, o braço horizontal 2. A força de 60 é horizontal, mas a linha da força passa pelo ponto O, não tem distância, né? Se só atuasse essa força de 60, ele queria arrancar isso aqui da parede e não nem ia fazer girar, tá certo? Então, esta força aqui, de 60, está alinhada com o ponto O. Aqui não vai dar nada, tá? A força de 20 é horizontal, o braço é vertical, essa distância aqui, que vai ser 3 vezes o seno, cateto oposto. A força de 40 é vertical, a distância é tudo isso aqui. Então vai ser tudo isso. Então vai ser 4, 2 mais 2, 4, mas esse cara aqui que é 3 cosseno. E aí você tem alta chance de errar, mesmo sabendo tudo isso que eu acabei de falar. Por quê? Você tem que saber se gira horário ou anti-horário. Porque se você errar o sinal de um giro, a soma dá errado. Tá certo? Então, a força de 50 vai girar como? Vai girar horário, negativo. A força de 60 não gira. A força de 20 está na parte de baixo, né? Na parte de baixo aqui. Então você empurra para cá, vai girar o quê? Anti-horário, que é positivo. A força de 40 está aqui, ó, gira como? Anti-horário, horário, que é negativo. Então vai ficar 50, momento negativo, 60, momento zero, 20, momento positivo e 40, momento negativo. Então, eu tenho aqui, tem que somar então todas as forças vezes distância. E aqui, ó, soma dos momentos, o momento resultante em relação ao ponto O, que é esse aqui, e a convenção é anti-horário positivo. Isso aqui é a convenção adotada, tá? Então eu tenho que a força de 50, o braço é 2. Como gira horário, é negativo. A força de 60 não tem braço, é 0. A força de 20, o braço é só isso aqui, é 3 seno, e gira anti-horário positivo. E a força de 40 gira horário, é negativa. E o braço é tudo isso aqui, é 4 mais 3 cosseno. Tá certo? Somando tudo vai dar menos 334. Em geral, nós não colocamos a resposta assim, a gente coloca a resposta assim e coloca o sentido do giro. Essa é a resposta que eu quero numa prova. O momento e o sentido. Como deu negativo, vai ser horário. Bom, então agora acabamos a primeira etapa. Eu vou desligar para salvar o arquivo, tá bom? Já volto para o segundo arquivo.